Olá pessoas, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Eu sou Edgar Andrade, CEO do Fab Lab Recife, sócio do Canal Maker, Robolito também, envolvido em um bocado de confusão por tudo que é canto. Eu acho que você já está sabendo que eu fiz uma viagem até o futuro, fui bater lá em 2054 para ver como é que estavam as coisas por lá. Eu vi como é que estavam as cidades, como é que estavam os negócios, como é que as empresas estavam se virando no futuro, vi também como é que a galera estava consumindo coisas. Mas vocês sabem que toda a base de construção do futuro e das coisas que a gente faz hoje vai fazer vem da educação. Se a gente não muda a educação, a gente não constrói um futuro bacana do jeito que a gente deseja, não é verdade? Então, no meio desses conteúdos que a gente vai produzir daqui para frente, a gente resolveu chamar uma galera que entende desses assuntos todos que eu venho falando para vocês. Porque vocês sabem, né? Todas essas doidices que eu falo vêm dos meus sonhos, dos desejos que eu tenho. Mas tem um bocado de gente que estuda valendo mesmo essas coisas. Paulo Blixen, por exemplo, é um dos maiores pesquisadores do mundo em educação, tecnologia da educação, e também acho que o brasileiro que mais traz a pauta maker para dentro da escola, para essa pauta que a gente está tratando aqui. Então, eu vou falar um pouco para vocês da minha viagem para 2054 e como foram as escolas que eu vi por lá, e depois Paulo Blixen vai entrar aqui para falar da viagem dele. É isso mesmo, sabia? Ele foi também lá para o futuro. E ele vai contar para a gente como é que foi, como é que é a escola em 2054. A escola que eu visitei só tinha dois elementos que se parecem com as escolas de hoje. O primeiro deles parecia um refeitório, assim, era bem diferente. As máquinas que produziam comidas eram diferentes, mas a lógica de ter um lugar com comidas e as pessoas se juntando para comer, para conversar, para interagir, para trocar ideia, era a mesma de hoje. E outro lugar que me chamou a atenção eram os laboratórios. Tinham alguns laboratórios nessas escolas que eram parecidos na mesma lógica da que a gente tem hoje, mas também com máquinas incríveis e tal, que algumas delas eu não consegui nem identificar o que é que faziam. E não tinha mais sala de aula, não tinha mais muro, parecia um grande parque com essas estruturas. Algumas se moviam, outras ficavam paradas e de repente você via adultos conversando com crianças e você não sabia se era professor, se era pai, se era mãe, quem eram aquelas pessoas, e todo mundo interagindo e trocando ideias. Essa foi a primeira visão que eu tive de uma escola do futuro. As outras viagens a gente vai descobrir agora com Paulo Blixen, para de repente a gente perceber dessas doidices todas, o que é que faz sentido, o que é que pode virar realidade em 2054 e o que é viagem da minha cabeça. E aí, Paulo, meu irmão, tudo bom? Como é que tu estás? Tudo bom, tudo bom. Obrigado, estou bem. Eu que Espero que vocês agradeço. estejam bem aí no Brasil. Estamos aqui na Um luta, prazer né? falar com vocês. Que massa, velho. Estou muito feliz de você ter topado essa doidice, porque eu acho que é importante trazer tudo que você vem estudando e pesquisando e conversando com gente do mundo todo para um pouco dessa confusão toda que a gente está trazendo aqui, porque eu vejo um potencial danado dessas coisas que eu falo no sentido de inspirar as pessoas, de estimular que a gente tenha uma visão positiva e otimista sobre o futuro. Mas eu também digo que o futuro só se constrói no presente. Então, não basta a gente ficar falando sobre o que a gente gostaria de ver daqui a 30 anos, mas a gente precisa fazer as coisas para materializar esse futuro. Então, conta pra gente, Paulo, como é que é a escola do futuro que você visitou? Bom, Edgar, primeiro gostei muito de ouvir dos seus sonhos e tudo mais. O sonho é uma coisa importante quando a gente pensa no futuro da educação. Sistemas grandes, complexos, como o sistema educacional, eles precisam do sonho, eles precisam de uma utopia que oriente a gente, né, nessas transformações. Né? A gente, olhando para a educação como ela é hoje, a gente não consegue ver como ela pode ser. Então, o sonho é importante. Agora, hoje em dia, há escolas do futuro, vamos dizer assim. Então, eu viajo muito pelo mundo e conheço muitas escolas em diferentes continentes. Eu vejo escolas que são aquilo que a gente gostaria que fosse a escola do futuro. Então, tem escolas, por exemplo, uma escola em Hong Kong, onde eu trabalho, que é uma escola que mais parece uma universidade. Assim. Ela tem uns 10 ou 15 laboratórios diferentes. Tem um laboratório de genética, um laboratório, tem vários laboratórios maker, tem laboratórios de ciências, tem laboratório de genômica, enfim, como eu falei, tem,
tem vários laboratórios nessa escola, tem também as salas de aula, que são também no formato muito diferente. Os alunos transitam entre fazer pesquisa em um projeto de genômica e depois fazer um projeto de engenharia e depois ir para aula de teatro e depois escrever um capítulo de um livro de ficção e nesse meio todo aprendendo os conteúdos também e tudo mais. Agora, o que é o triste dessa história que eu estou contando? É que essa é uma escola de elite, é uma escola para pessoas muito ricas que têm os recursos para colocar as crianças nessa escola, porque ela tem todos esses equipamentos, mas não só os equipamentos, mas as pessoas que rodam esse complexo sistema de aprendizagem, onde não é só para ensinar o que está no livro, né? É para você guiar os alunos nesses projetos complexos de aprendizagem, que são pessoas, né, que têm uma formação muito especial, que têm uma abordagem muito especial da educação. Enfim, então, se você viajar pelo mundo, você vai encontrar várias escolas assim, onde os alunos trabalham por projeto, onde os alunos trabalham em projetos de interesse deles, onde a patronização, os testes, o livro didático são cada vez mais secundários. Agora, o que é importante nessa história é que a gente precisa democratizar essa escola do futuro. A gente já sabe como fazer, né? É exatamente isso, é a educação por projeto, a educação centrada no aluno, educação construcionista, educação freiriana. Essa é a receita da escola do futuro. Agora, o problema é que ela não pode ser uma educação só para a elite, porque daí a gente vai reproduzir a desigualdade que a gente já tem no sistema educacional de uma forma ainda pior, né? Porque a gente vai ter um grupo de alunos sendo formado para o século XXI e um grupo de alunos, a maioria dos alunos, sendo formado para o século XIX. Perfeito, Paulo. E importante você trazer essa reflexão sobre o que está se levando de tecnologia para as escolas privadas e o que está se trazendo dessas referências para as escolas públicas. A gente tem uma experiência muito bacana aqui em Recife, acho que você conheceu a escola Cícero Dias, que é uma experiência muito bacana, e quando a gente estava conversando com a prefeitura sobre a possibilidade de a gente levar essa pauta maker para as escolas municipais, a primeira provocação que foi feita foi a seguinte: o secretário disse: pô, a escola Cícero Dias é linda, mas como é que a gente faz para ter 1000 escolas Cícero Dias? E é lindo trazer a pauta maker para as escolas municipais, mas como é que a gente garante que vai levar para todas as escolas municipais? E esse é o maior desafio que a gente tem hoje aqui no Fab Lab Recife, que é encontrar uma forma de levar essa experiência que é cara para muita gente. A gente acredita num caminho, Paulo, que ele é baseado num tripé, que a gente chama de inovação colaborativa, que começa com engajamento, você trazer as pessoas para perto, depois empoderamento, essa galera se sentir capaz de fazer as coisas, e quando você tem engajamento e empoderamento, você tem autonomia para seguir tocando. Então, quando a gente chega para uma escola, e o que a gente vem testando com a Prefeitura do Recife a gente acredita que se a gente constrói uma comunidade na escola em torno dessa pauta da inovação, a pauta maker é só um elemento da história. A gente quer trazer o espírito empreendedor e inovador. E a gente acredita que se a gente cria uma comunidade, em algum momento a gente se torna desnecessário. Então eu acredito que a única forma da gente escalar políticas públicas de inovação para a educação é sim a gente conseguir chegar num modelo em que quem aplique essa metodologia inicialmente, em algum momento, deixe de ser necessário para aquela experiência continuar tocando. Porque aí você consegue levar para outros lugares. Você acha que isso faz sentido? Não, eu acho que faz sentido, Edgar. Eu acho que essa questão do escalar e de dar escala para projetos educacionais é uma questão muito importante e muito mal entendida. Então, se você olha, por exemplo, a educação de matemática, né? A educação matemática, nos Estados Unidos, a Associação dos Professores de Matemática foi fundada em 1924. A Associação dos Professores de Ciências foi fundada em 1950 e poucos, na década de 50. Então,
para ensinar matemática em escala, do jeito que a gente faz hoje, demorou 50, 60 anos. Né? Ciências, mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a escala em educação, ela demora. Né? É um projeto de uma geração, não é um projeto de um governo. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que explicar para o governante também, falar, olha, talvez 1000 em 10 anos, mas talvez no seu mandato vão ser 100, né? Enfim. Então, acho que a gente precisa explicar que essas coisas não escalam assim, por mágica, né? Eu acho que esse caminho da autonomia que você falou é extremamente importante, mas o que eu vejo muito acontecer, assim, ou os sistemas públicos escalam de uma forma que trivializa a reforma, então fala, vamos fazer em 1000 escolas, daí 1000 laboratórios. 1000 laboratórios. Então, eu conheço um sistema onde o secretário me falou, a gente tem robótica, por exemplo, a gente tem robótica em metade das nossas 500 escolas. Eu falei, uau, 250 escolas com robótica, né, na rede pública, é impressionante, né? Daí eu perguntei, mas como que funciona? Ele falou, não, a gente tem um kit de robótica por escola. Por escola. Então eu falei, bom, tudo bem, você tem robótica em 250 escolas, mas você tem um kit por escola, então você não tem robótica na escola, você só tem para inglês ver. Então tem muitas coisas na educação pública que são assim, que a pressão de escalar rapidamente, porque tem essa coisa política de falar, inauguramos 400 mil laboratórios e tal, às vezes leva os secretários a adotar essas soluções que são muito triviais, que não chegam ao aluno, né? E que acabam prejudicando a ideia como um todo, porque daí, dali a 3, 4 anos, vem o jornalista do jornal, sei lá, não sei qual é o jornal aí de Recife, e fala, fomos nas escolas públicas, o governo gastou uma fortuna com os kits de robótica e estão todos abandonados, jogados no armário e tudo mais. Então, enfim, eu acho que a gente precisa ser realista com a questão da escala, né? Fazer isso de uma forma responsável, explicar que a escola ela é uma coisa lenta, né? Porque você precisa contratar professor, precisa reformular currículo, isso tudo demora anos, né? Para fazer de forma... Agora, sem dúvida o que você falou é muito importante, que você tem que dar autonomia para a escola, não só interpretar essas mudanças, essas reformas que você está... mas também criar mecanismos que sejam relevantes naquela comunidade, que sejam que dialoguem com aquela comunidade para que aquilo seja relevante. Por exemplo, um projeto maker no centro de Recife vai ser diferente de um projeto maker numa escola na periferia de Recife, numa zona rural de Recife e tudo mais. Então, acho que também dá autonomia para a escola interpretar isso e pensar como ela quer fazer isso da forma mais significativa possível é importante. Eu fiz um cálculo muito aproximado, assim, e às vezes eu falo isso em apresentações, assim, se você fosse calcular quanto custaria escalar água encanada para o Brasil inteiro, se você fizesse esse cálculo, eu fiz um cálculo assim, aproximado, que tem, sei lá, 50 milhões de domicílios, sabe? Que custaria R$1 trilhão. Então, se você chegasse para um governante no começo do século XX e falasse, a gente vai colocar água encanada em todas as casas do Brasil, as pessoas iam falar, não, você está louco, R$1 trilhão, né? Enfim, o equivalente em réis, sei lá o que qualquer. 80 anos, né? Mas, então, assim, naquela época, alguém fala, não, isso é impossível, né? Agora, quando você começa a pensar na água encanada, que ela reduz doenças, que ela reduz... que ela aumenta as horas de trabalho, que a pessoa não precisa ir buscar água no poço, que ela aumenta o bem-estar das pessoas, que ela aumenta a produtividade, que ela aumenta a felicidade das pessoas que têm, né, água. Daí você fala, não, esse é o projeto não de um governo, mas de uma geração, a gente vai colocar água encanada, e daí você começa a ver que o custo da água encanada, e claro, eu estou fazendo aqui uma analogia com os laboratórios, mas o custo, na verdade, não é um desperdício de dinheiro, é um investimento que você começa a perceber que começa a dar frutos e começa a ter retorno educacional, social, econômico. Tal. Então, acho que também é importante, quando a gente fala em levar
esses projetos maker para as escolas não é assim queimar dinheiro em cortadora laser, em reforma de salas, mas tem um investimento que depois vai começar a dar frutos, por exemplo, alunos que vão se interessar mais pela escola, que vão ter melhor desempenho, que vão parar de perder tanta aula, professores que vão se apaixonar de novo pela escola e tudo mais. Então, acho que tem vários benefícios que muitas vezes, quando você coloca só no economês, né, do gasto, eles muitas vezes não aparecem. Então, e é importante a gente pensar neles. Paulo, e é importante, quando a gente chega nas escolas para conversar, sejam públicas ou privadas, a primeira expectativa de quem recebe a gente é como é que vai ser o laboratório, né? Como você colocou aí. Vai ser bonito, vai ter máquina tal, vai ter impressora, vai ter tudo, coisa mais linda do mundo. E meio que rola uma decepção quando eu digo, calma, calma, a gente pode começar com um laboratório pequenininho, com uma impressora, uma cortadora laser pequena, não sei o que, uma bancada simples de eletrônicos e tal. Aí a galera dá meio que uma murchada assim, pô, eu queria um laboratório mais lindo do mundo. Eu digo, pô, você não pode gastar mais dinheiro com a infraestrutura do que com a preparação da galera que vai usar o laboratório. Você instigar e trazer para perto professoras e professores é fundamental para que você comece a construir essa cultura de utilização do laboratório, para trazer essa cultura maker de inovação para dentro da escola. Então, mais importante do que ter esse laboratório é criar uma dinâmica que você consiga atrair os professores para essa experiência. E não adianta chegar com um calhamaço de 200 páginas com um manual, botar na mão de um professor, de uma professora e dizer, pronto, tu vai ter que decorar isso aqui tudinho porque tu vai ser professor mesmo que é semana que vem. Isso também não funciona. A gente tem que mostrar para essa galera que essa experiência vai ser útil para a pauta que ela já tem e que já é super complicada, que já é super pesada, né? Então, acho que eu queria que você falasse um pouco sobre a importância primeiro, do óbvio, do reconhecimento do papel cada vez mais relevante de professores e professoras nesse contexto que a gente está vivendo, né? Porque tem uma galera que tem medo de ser substituído por robôs. Eu acho que não. Eu acho que os professores serão ainda mais importantes do que jamais foram. E desse papel dos professores e professoras, como é que a Pauta Maker pode contribuir nessa história para a gente iniciar de fato um processo de construção de cultura. Porque não se muda cultura por decreto, não se muda cultura por determinação, nem com dinheiro. E aí como é que a gente faz para trazer essa galera para junto? Certo. Não, é muito importante isso, Edgar. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente entender duas coisas. Uma é que tem dois extremos, né, do Laboratório Maker. Um é o laboratório de milhões de reais, com todas as máquinas mais caras, mais modernas, e outro é o laboratório que é uma mesa com cola e cartolinas. Então, eu acho que tem uma ideia que eu chamo de o princípio da expressividade, né, das ferramentas. Então, o que é importante na educação maker não é tanto só o fazer, mas é se as ferramentas que você está usando, se elas são expressivas, ou seja, se elas te ajudam a expressar ideias, a construir coisas que você não poderia construir sem essas ferramentas, né? Então, por exemplo, se você tem uma cartolina e uma tesoura e você consegue, talvez você seja um ótimo origamista ou você tem uma incrível habilidade com a cartolina, tá? Você consegue transformar qualquer ideia em realidade com uma cartolina, tudo bem. Mas, normalmente, o caso é que acho que a grande mágica do Laboratório Maker é que a criança entra com uma ideia na cabeça. E a criança está acostumada, assim, as ideias morrerem na cabeça, porque no máximo no papel, né? Porque ela nunca tem as ferramentas para transformar a ideia em realidade, né? Então, eu acho que esse é um critério importante para escolher as ferramentas. O laboratório está ajudando a criança a transformar a ideia em realidade. Se isso pode ser feito com madeira, cartolina, cola, tal, tudo bem. Agora, em muitos casos, você precisa de ferramentas mais sofisticadas, de robótica, mas o ponto principal não tem que ser assim o custo e a modernidade das ferramentas. Tem que ser essas ferramentas estão ajudando as crianças a transformar a ideia em realidade, entendeu? E muitas vezes
você pode estar numa área rural onde tem um artesão lá que consegue ajudar as crianças a transformar a ideia em realidade com Sim. ferramentas muito simples, né? E tudo bem. Em Em alguns outros locais, a lugares, máquina de costura pode fazer mais sentido do que uma cortadora laser, se brincar, né? pois é, em outros lugares, agora eu acho que é importante também assim, que eu estava falando dos dois extremos, né? Tem Uhum. lugares que as pessoas falam, não, para fazer um laboratório maker precisa só de um cola e cartolina, tal. Não sei, depende. A gente não pode também achar que a criança fazendo um pôster com cartolina é uma atividade maker, porque Uhum. é meio o que ela já fazia antes, né? As ferramentas não estão ajudando a criança a transformar uma coisa em realidade. Agora, por outro lado, eu acho que é absolutamente correto o que você falou. O mais importante de um laboratório maker não é o equipamento, são as pessoas, é o professor, o gerente do laboratório, enfim, como você quiser chamar, é a pessoa que cuida do laboratório, é a pessoa que recebe os alunos, que sabe ensinar dessa forma, que busca os outros professores na escola e junto com eles cria novas atividades e tal. O sucesso dessas atividades é diretamente proporcional à capacitação dessa pessoa que está rodando o laboratório, que está cuidando do laboratório. Porque as máquinas sozinhas não fazem nada, né? E a gente Uhum. sabe que na educação a gente tem uma história de esses cemitérios tecnológicos, né? Você compra laboratório, compra equipamento de ciências e ninguém sabe usar e aquilo fica lá abandonado. Tá? Então, é fundamental essa ideia de você ir criando e ampliando seus laboratórios à medida que as Uhum. pessoas rodando esses laboratórios têm capacitação para isso. Né? E eu acho que não é uma coisa absurda a gente pensar que na verdade, é onde a gente tem que chegar, que toda Uhum. escola que tem um laboratório maker tem que ter um professor extra, que Isso. vai ser o professor maker. Assim como a gente tem o professor de educação física, o professor de Uhum. artes, é uma coisa que a gente faz na escola, né? A gente quer ensinar uma coisa nova, tem que ter um professor para ensinar aquela coisa. Você não pode achar que o Uhum. professor de ciências, de matemática, que já está sobrecarregado com todas as coisas das ciências da matemática, ele vai ainda se desdobrar para rodar um laboratório maker. Tá? Então, isso Uhum. é uma coisa importante que a gente precisa. É uma nova carreira, eu acho, em educação. Né? É a carreira do professor maker. E a gente devia ter nas escolas de educação licenciatura para isso, a gente devia ter Uhum. formação para isso, e é o professor que vai determinar se isso vai ter sucesso ou não. Eu acho. Pois é, enquanto a gente não tem as licenciaturas em educação maker, a gente vai rodando os cursos da gente aqui. Em 2019, a gente formou mais de 650 professores e professoras da rede municipal, do Sistema S, de Legal. escolas privadas, nas dinâmicas da gente. Inclusive, a gente lançou recentemente o nosso primeiro curso online, a gente vai lançar uma nova turma agora no começo do ano. Mas, voltando para a pauta dessa relação de professores e professoras com mais essa dinâmica, eu concordo com você que a figura do educador, da educadora maker vai crescer muito nos próximos anos, mas essa figura, esse personagem vai ter que interagir com os especialistas, né, nas disciplinas, se é que vai continuar com essa lógica de especialistas. Não sei como é que vai ser nos próximos 10, 20 anos. E para isso, a reforma dos currículos é fundamental. Né? A gente vem acompanhando nos últimos anos a BNCC, a reforma do ensino médio, que, tá bom, não era a reforma que a maioria gostaria, ou não foi a melhor não foi o melhor dos resultados, mas mesmo assim, peraí, deixa eu repetir essa parte. A BNCC e a reforma do ensino médio talvez não tenha sido gerado o melhor resultado que muitas pessoas gostariam, mas mesmo assim seria revolucionário ter essas duas experiências implantadas. E a gente não sabe, eu espero que 2023 volte, mas porque na minha cabeça, enquanto o professor, a professora tiver essa carga que tem hoje, não dá para esperar que ela inove, que ele inove, não dá para esperar que transformem a realidade que estão inseridos em relação à transmissão de conhecimento, de conteúdos e tal. É óbvio que tem esses professores, essas professoras geniais que aparecem, mas um ou dois professores fantásticos por escola a gente não transforma a educação. Então, como é que você enxerga essas mudanças com o BNCC, reforma do ensino médio, em relação a essa perspectiva de construção da escola do futuro, para a gente chegar lá em 2054?
Eu acho que no Brasil a gente tem, para bem ou para mal, né, muito essa ideia do pensamento mágico, né, de que Uhum, um burocrata em Brasília escreve alguma coisa no papel e a coisa se transforma em realidade assim, magicamente, né? uhum, A gente tem muito isso com as leis educacionais, com esses currículos educacionais, que a gente coloca lá um grupo de pessoas em Brasília ou no Recife, enfim, para escrever. E a gente gosta, como brasileiro, de ser muito ambicioso com as coisas. Então, essas reformas educacionais, muitas delas que a gente tem feito, tem assim, esses textos introdutórios muito ambiciosos. A gente fala de habilidades do século XXI, a gente fala de pensamento crítico e todas essas uhum. coisas, mas tem muito pouco detalhe de como implementar isso na Sim. escola real, né? Então, chega um novo currículo para o diretor da escola em Recife ou para o professor de uma escola pública em Recife, falando, você tem que, enfim, ensinar habilidades do século XXI, pensamento crítico, a conscientização ambiental, política, etc., sem explicar para o professor como que ele faz isso, né? Onde estão as sequências didáticas para fazer isso, onde está a formação para ele fazer isso. E isso acho que é um problema grave que a gente tem ainda, que é essa ideia de que basta estar num documento oficial e a coisa vai acontecer, né? Na verdade, só para dar uma ideia, nos Estados Unidos, quando teve uma nova base curricular de ciências que foi implementada na Califórnia, por exemplo, em outros estados também, mas só na Califórnia, eles fizeram um plano que custou bilhões de dólares para treinar os professores, Para dar para um currículo. reescrever de uma disciplina, só de ciências, de retreinar os professores, criar materiais didáticos e tal. Além disso, eles cancelaram todas as provas estaduais por 2 anos, porque eles não queriam que as provas anteriores e as novas fossem comparadas, né? Porque elas iam ter padrões diferentes. Uhum. Enfim, então foi um projeto assim gigantesco de reforma, e mesmo assim as pessoas falaram não foi suficiente, a gente precisa de mais recursos e tudo mais. Tá? Enfim, então acho que uma coisa importante é a gente, quando pensar nessas grandes reformas, entender que a escrita desses documentos curriculares é só um primeiro e pequeno Uhum. passo, importante, mas pequeno passo de um projeto que pode demorar 5 ou 10 anos e que vai custar bilhões de reais, né? Uhum. Porque o que acontece em muitos lugares quando você não faz isso? As pessoas fazem fingem que mudam o currículo, fingem que mudam a formação, mas continua tudo igual, É né? do mesmo Continua jeito. tudo igual. Porque não é por mal, não é porque o professor não quer, é porque ele não recebeu a formação, ou é porque as editoras, em vez de escrever materiais novos, fazem materiais meio mais ou menos a mesma Requentados. coisa, com uma sequência diferente, né? E tudo mais. Então, essas reformas são coisas caras, ambiciosas, difíceis, né? E a gente tem que, eu acho que, entender essa complexidade. Agora, claro, é importante que a gente tenha essa iniciativa de mudar a base, de mudar o ensino médio. Eu acho ótimo isso, eu acho ótimo que a gente saiba que isso precisa ser mudado, mas isso é uma coisa, como eu falei, é um projeto de Estado, né? Um projeto de Uhum. 5, 10 anos, não é um projeto de governo. Agora, eu acho que a gente tem uma chance, com o novo ensino médio, com os itinerários formativos, com a nova base curricular, de realmente fazer coisas diferentes, mas a gente tem que entender que a educação ele é um ecossistema, né? Então tem Uhum. o currículo, mas tem, por exemplo, as provas, tem os materiais didáticos, tem a formação de professores. Então, por exemplo, a gente não pode achar que sem uma mudança drástica no Enem, por exemplo, ou nos incentivos que as escolas têm para estruturar seus currículos, a gente vai ter grandes mudanças, né? Por exemplo, Uhum. se tem um itinerário formativo super moderno de maker, ciência da computação, tudo mais, mas nada disso está no Enem, que é o que decide como o jovem vai entrar na universidade, né? Uhum. Que escola que vai adotar esse itinerário formativo se isso está tirando o tempo de formação para o Enem, né? Então, enfim, esse é só um exemplo, mas Sim. essas coisas precisam estar alinhadas, né? Precisam estar alinhadas, e tem lugares no mundo
que tiveram assim, a coragem de falar, não, vamos mudar a admissão para a universidade de forma Acabar com o Enem. profunda. Não estou falando que precisa acabar com o Enem, mas talvez mudar o Enem para que ele tenha, por exemplo, perguntas de resolução de problemas, de projeto de engenharia, de ciência da computação e tal, né? E o próprio PISA já tem esse tipo de questão, né? Então não acho que é uma coisa impossível de se fazer em escala, porque se o PISA pode fazer e ele faz em escala, de forma objetiva e tal, é uma coisa que a gente pode ter no Enem também. Ô Paulo, eu tento sempre ser otimista, sabe? E com essa história toda da BNCC, da reforma do ensino médio, eu tenho uma visão parecida com a sua, das dificuldades, mas como você acha que vai dar certo, eu tenho a seguinte teoria, me diga se eu estou falando besteira. Eu acredito que só o fato de dar mais liberdade para as redes, por exemplo, para Recife resolver reduzir a carga de conteúdos. Eu vou trabalhar aqui com a base mesmo, vou garantir a base, agora eu vou arriscar experiências diferentes com o resto do tempo que eu tenho com as crianças na escola. Então, eu acho que só o fato de permitir que escolas e algumas redes tentem experimentar modelos diferentes, já me dá uma esperançazinha de que nos próximos anos, acho que nos próximos, estou contando a partir de 2023, tá? Que nos próximos anos, ou em uma década, a gente comece a ver experiências mais consistentes de transformação. Eu estou sendo muito otimista, Paulo. Não, eu acho que a flexibilização é uma coisa boa, mas eu concordo com você. O problema é que tem uma inequidade nessa questão da flexibilização, porque quando você flexibiliza, os estados e municípios que têm mais capacidade técnica de formular esses currículos novos, flexibilizados, têm uma vantagem em relação aos estados e municípios que não têm essa capacidade técnica, né? Isso não é assim, não é culpa do estado ou do município, é que tem estados que são menores, que têm menos população, né? Então tem menos técnicos trabalhando, tem menos universidades, tem menos pessoas naquele estado, naquele município que sabem, por exemplo, escrever um currículo, né? Então, eu acho que tem uma inequidade em nível nacional no Brasil, porque, por exemplo, um estado como Pernambuco, que é grande, populoso, que tem várias universidades de ponta, vai ter mais condições de escrever esses currículos, de implementar esses currículos flexíveis, do que um estado, por exemplo, talvez como o Amapá ou o Acre, que tem menos população, que tem menos universidades, né? E que tem menos recursos técnicos e financeiros para poder dar conta dessa flexibilização, né? Então, acho que o governo deveria compensar essa inequidade, por exemplo, dando recursos para que o Amapá, por exemplo, o Acre, possa contratar técnicos, né, possa fazer essa flexibilização, porque senão ele acaba aprofundando a inequidade que tem no Brasil em relação a estados e municípios. Agora, então acho que essa é uma coisa, compensar essa inequidade que já existe. Então acho que a flexibilização pode ser um pouco irresponsável quando a gente não dá conta dessa questão da inequidade. A outra questão é que, mais duas coisas rápidas, que se você também não cria mecanismos para reconhecer nesses exames nacionais esses conteúdos flexibilizados, as escolas, assim, simplesmente não vão dar esses conteúdos. Então, claro, vão ter escolas mais inovadoras que vão falar, a gente vai fazer um currículo com coisas de computação, maker, tal, porque a gente acredita nisso, tal. Mas se isso não tiver no Enem, se isso não for levado em conta na admissão das universidades, se isso não tiver nas provas nacionais, né, na Prova Brasil, no IDEB, isso não, para o sistema público, isso não faz sentido, né? Porque o gestor vai falar, bom, eu vou trabalhar aqui para melhorar meu IDEB ou eu vou fazer um negócio junto com o Edgar para melhorar para fazer a educação mais interessante na minha escola. Claro, muitas pessoas vão querer fazer uma coisa mais interessante, mas a gente não sabe que escala e não com investimento, né? mas a gente sabe que o gestor da escola, o diretor da escola, ele também não pode, né, fugir muito desses incentivos nacionais. Então, a gente precisa mudar esses incentivos também. Então, o IDEB, por exemplo, eu acho que tem que medir também
o quanto inovadora é a escola, o quanto ela está fazendo coisas diferentes, né, e tudo mais. Então, acho que tem essa questão também, que é criar incentivos para que essas coisas flexibilizadas e mais diferentes, inovadoras, sejam incentivadas, sejam recompensadas, né, para que o gestor fale, tá bom, eu vou fazer isso, isso vai ser reconhecido pela secretaria e tudo mais. Tá? E a gente tem mecanismos para fazer isso, né? A gente só precisa mesmo de vontade política. Então, acho que esse é uma outra questão importante. Eita, Paulo, e o pior é que depois dessa sua fala, eu só fico pensando que se o poder público não entrar com muita força nessa história toda que a gente está falando, mais uma vez a gente vê o gap aumentando entre quem tem acesso à escola privada ou não. Porque, por exemplo, a gente já vê um movimento de universidades privadas de repensar o processo de seleção de estudantes. E beleza, quem tem grana para ter um processo educacional diferente, que sabe que vai ser selecionado de uma forma diferente por boas universidades privadas e vai ter grana para pagar por aquilo ali, certamente vai ter um ciclo educacional que vai ser bacana e vai gerar um resultado massa, entendeu? Mas quem vem da escola pública, que depende de passar numa universidade pública, vai sofrer horrores. E aí vem uma pergunta dupla. Como é que você enxerga o processo de reflexão das universidades em relação a essas transformações todas? Porque o que é que eu penso? Assim, a escola está preparando para o vestibular, que já é claro para todo mundo que é uma ferramenta, no mínimo, não interessante de se avaliar o conhecimento das pessoas. E aí a universidade vai e forma pessoas para profissões que estão se acabando ou que estão passando por transformações radicais. E boa parte delas vão ser radicalmente diferentes nos próximos anos. E pouquíssimas dessas universidades, eu sei que nos Estados Unidos a realidade é diferente, que o processo de financiamento também é diferente, mas no Brasil, pouquíssimas universidades estão conectadas com o mercado, ou seja, lascou, estão formando pessoas para profissões que estão se acabando e modelos de negócios que estão se acabando. Então, como é que a gente faz? Como é que é a universidade? Pensa aqui, eu sou reitor de universidade privada, porque na pública já é uma outra confusão, e eu não quero que a universidade se acabe. Qual é a primeira medida que eu tenho que fazer para me conectar com o futuro? É uma ótima pergunta. Eu só queria dizer, assim, mais como quase um desabafo, Edgar, que eu acho que a questão da pandemia, ela revelou uma coisa que a gente já sabia, né, mas que agora é óbvia e muito clara, que é esse desprezo, que eu diria até indecente, que a gente tem no Brasil com as crianças da escola pública, com os mais idosos, com os hospitais públicos, né? A gente está vendo isso. A gente teve até pessoas que falaram na televisão, e você sabe disso, não vou citar nomes, mas falaram, bom, a pandemia talvez não seja tão má, porque ela vai aliviar um pouco a previdência, né? Quer dizer, agora, a minha mãe é psicanalista, então eu olho essas coisas como manifestações do inconsciente coletivo, né? Então, tudo bem, alguém meio sem noção falou isso, mas isso é uma coisa que está na cabeça das pessoas. As pessoas olham para o idoso do hospital público e não pensam nele como um ser humano, pensam como uma carga que tem que ser descartada, né? Eles usam para a escola pública, para a criança pobre que está na escola pública, não como um ser humano que merece, né, tudo de melhor da educação, que merece as mesmas oportunidades, mas olham também como um peso, né, uma carga, uma coisa que precisa ser empurrada para frente, né? Empurrada para frente, de qualquer jeito. O fundamental empurra para o 2, de qualquer jeito. E também, assim, de qualquer jeito, e daí dá um emprego qualquer, né? Pode ser aí empacotador no supermercado, pode trabalhar, sei lá, enfim, eu acho que a gente tem muito pouco respeito mesmo pelas nossas crianças, e a gente tem muita dificuldade, eu acho que é um problema de precisa pôr o Brasil na terapia mesmo, que a gente tem muita dificuldade de reconhecer a humanidade nas nossas crianças, né? A gente tem muita facilidade de olhar para o nosso próprio filho e falar, esse é
é a coisa mais preciosa do mundo. Eu daria o meu braço direito pelo meu filho, eu daria todos os meus pertences, mas quando a gente fala, e o filho do outro? A gente fala, não, peraí, aí não. Aí, então, acho que isso é uma das heranças históricas mais indecentes que a gente tem no Brasil, é esse Uhum. desprezo pelo outro, pelo menos favorecido, e principalmente pelas crianças que vêm dessas, que não por culpa delas, que são vítimas históricas, né, dessas coisas. Enfim, bom, mas tudo isso para dizer que eu acho que a gente precisa repensar todas essas atitudes e enxergar nas nossas escolas públicas, né, no que a gente faz nas nossas escolas públicas, um pouco dessa ótica. Muitas vezes, quando você também deve ter essa experiência, quando você fala com o secretário, fala, não, mas a gente está cortando os orçamentos, a gente está... Uhum. Não tem uma coisa mais barata, uma coisa... Eu entendo que tem, claro, tem lugares que tem realmente dificuldades e tal, mas eu nunca vejo assim um ministro da defesa falando para os generais, não tem um tanque mais baratinho, assim, com uma chapa de aço mais fina, Uhum. entendeu? Não, você nunca vê os orçamentos militares sendo cortados, ou não dá para improvisar, em vez de tanque, não dá para pôr um jipe, né? Não, então ninguém corta o orçamento militar, né? Agora, o orçamento de Uhum. educação, a gente acha que dá sempre para fazer mais barato, dá sempre para... Né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar, de mudar de atitude. Na verdade, isso é um investimento, é uma questão de respeito a essas crianças, é uma reparação histórica a Uhum. essas crianças, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério para ser um país que a gente possa realmente ter orgulho, né? E falar, não, a gente teve a oportunidade de recolocar essas crianças numa boa trajetória, e a gente fez isso, e a gente investiu nisso. Acho que é muito importante, considerando até toda essa dor da pandemia, né? A gente reparar todas essas injustiças. Muito legal, Paulo. E para fechar aqui essa conversa da gente, para encerrar esse papo, eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo, tá certo? E eu quero ver quando é que você vai. Eu quero que você se desprenda completamente da realidade. E eu acho que artistas e crianças são especialistas em se desprender da realidade. Na verdade, eu acho que parte da criatividade das crianças vai se perdendo em contato com o adulto, né? Paulo Freire dizia isso, né? Que quem lasca a criatividade das crianças são os adultos. Mas nesse momento em que a gente pensa no futuro com um sonho, com um coração, eu queria que você fosse até 2054, visse como é que estão as coisas lá e voltasse para contar para a gente. Agora, não se preocupe com a viabilidade dessas viagens das coisas que você viu. Eu quero que você viaje mesmo, diga assim, pô, tá, aqui tá lindo demais. Conta pra gente aí, como é que tá lá, 2054? Bom, a primeira coisa que eu quero em 2054 é que tenha em Brasília, na frente do Ministério da Educação, tenha a Praça Paulo Freire, que a gente transforma aquele negócio todo lá na Praça Paulo Freire. Paulo Freire é o intelectual, o pesquisador brasileiro mais conhecido no mundo todo. O livro Pedagogia do Oprimido, e eu fiz essa pesquisa outro dia, tem mais citações que a interpretação dos sonhos do Freud, por exemplo, tem mais citações que Foucault, é um dos 10 mais citados do mundo em qualquer área, né? Então, assim, ou o mundo inteiro está completamente enganado, né? Ou alguém está enganado no Brasil, né? Infelizmente, Paulo Freire foi vilipendiado, demonizado, tal, e é uma coisa engraçada, as pessoas falam, não, a culpa da educação no Brasil é do Paulo Freire, se a educação está mal é do Paulo Freire. Claro, a gente sabe que não é Não assim. deixaram ele trabalhar, né? Não, o Paulo Freire, ele não foi ministro da educação durante 30 anos, ele foi um professor, um pesquisador, que criou ideias brilhantes, que trouxe ideias importantíssimas, tal, e é um sofisma, né? A gente falar que a culpa é do Paulo Freire. Mesma coisa que falar que a culpa
da saúde no Brasil é do Oswaldo Cruz, né? Ou que a culpa enfim, do futebol no Brasil é do Pelé, enfim, uma pessoa não pode. Uhum. Agora, então acho que a Praça Paulo Freire, na frente do Ministério da Educação, eu espero que a gente faça as pazes com as ideias do Paulo Freire. Agora, o que eu vejo nessa escola do futuro, né, que eu voltei? Eu vejo muitas das ideias do Paulo Freire, que é a ideia de uma educação que é significativa para o aluno, que é culturalmente relevante, que respeita a vida, a comunidade do aluno. Então, eu vejo uma escola onde não tem muita diferença entre o dentro da escola e o fora da escola, que as crianças vão para aulas de projetos, onde elas levam uma mochila, não só com livro, mas com um kit de robótica, um kit de ciências, um microscópio portátil. Elas vão para a aula de ciências, elas conversam com o professor, falam, bom, agora eu vou para casa fazer meu projeto, elas têm na mochila todo esse mini espaço maker, vamos dizer assim, esse mini laboratório. Então ela vai para a escola, para casa, que pode ser numa área rural, pode ser numa área urbana, vai para o entorno da casa dela, faz pesquisas, por exemplo, da qualidade da água, faz pesquisa da qualidade do ar, cria um relatório falando, eu tive uma ideia para melhorar a qualidade da água da minha região, eu vi que tem fontes de poluição, eu fui lá, medi com um sensor a qualidade da água dessas fontes de poluição, eu peguei o meu software de CAD, fiz uma simulação que dá para a gente redirecionar essas fontes de poluição para um outro lugar. Ele vai lá e faz uma simulação com a realidade aumentada de como de redirecionar esses poluentes para um outro lugar. Ele pega um outro software de simulação e redesenha como o trânsito na sua comunidade pode mudar. Ele vai criar está trabalhando num outro projeto de um teatro interativo, por exemplo, onde as pessoas estão representando uma peça de teatro, mas com realidade aumentada, com sensores, com, enfim, uma série de novas tecnologias. Ele também, ao mesmo tempo, está escrevendo um livro que ele vai publicar numa plataforma digital, que vai ser automaticamente traduzido e lido no mundo todo, né? Esse aluno também ou aluna tem mini empresas que numa cooperativa onde ele está criando invenções que funcionam, por exemplo, para os 50 habitantes daquela comunidade que tem uma certa deficiência física, por exemplo, que precisam de por exemplo, uma mão artificial. São só 50, porque, vamos supor, uma condição local. Nenhuma empresa está interessada em fabricar essas 50 próteses. Mas esses alunos falam, não, a gente vai criar uma invenção local, de baixo custo, que vai ser feita no nosso espaço maker, e vai funcionar aqui para essa... Então, estão ajudando a comunidade, estão fazendo projetos na comunidade. Dentro desses projetos, eles estão falando com o professor de física, de química, de teatro, de língua, e falando, professor, como que eu crio aqui esse projeto de redirecionamento, professor de química, como que eu crio esse projeto de redirecionamento da poluição que vai para o nosso córrego, né? E o professor de química fala, bom, tem aqui, vamos olhar as substâncias que estão aqui, vamos desenhar substâncias sintéticas com engenharia química, enfim, acho que deu para ter uma ideia, né? Eu acho que é uma escola que é integrada à comunidade, que é integrada às tecnologias, que é integrada ao conhecimento, e onde tem muito poucas fronteiras entre o fazer, o atuar, o mudar o mundo, né? E onde a própria esses exames e provas para você entrar na universidade é tudo muito mais fluido, né? Você fez 15 projetos de química, de poluição do córrego, tal, durante a sua vida escolar. Está ali sua prova. Já está ali, né? Você não precisa fazer um vestibular, já está ali. Você fez teatro interativo, já está ali a sua prova. Então, eu acho que isso, como eu falei no começo, isso já existe em alguns países, numa escala limitada, e eu acho que o grande desafio é a gente fazer isso de forma democrática, né? Se a gente pensar na saúde, por exemplo, cirurgia cardíaca, cirurgia do cérebro,
tem tratamentos que há 50 anos atrás eram absolutamente ficção científica. Você nunca imaginaria que uma pessoa sem recurso financeiro nenhum poderia entrar no hospital e ser atendido no hospital público, fazer uma cirurgia cardíaca ou fazer uma cirurgia extremamente cara. Mas a gente, como civilização, entendeu que ninguém pode morrer do coração por falta de dinheiro. E a gente não pode... Então, como civilização, a gente fez disso um projeto civilizatório, né? A gente falou, isso tem que ser disponível para todo mundo, isso tem que ser democratizado. É a mesma coisa com esse tipo de educação que eu estou falando. Perfeito. Ele é mais do que uma coisa simplesmente política, ele é um projeto civilizatório, ele é um projeto de mundo, de civilização, de vida. E fazer isso acontecer, eu acho que é o grande desafio, Edgar, da nossa geração. Perfeito, Paulo. Enquanto você falava, eu pensei em duas coisas. A primeira coisa que eu pensei foi que você falando e me veio a imagem dessa escola do futuro, que é um hub de articulação comunitária em que essa comunidade resolve os próprios problemas. E enquanto está resolvendo os próprios problemas, a galera vai aprendendo coisas. Eu vi muito essa cena acontecendo. E a segunda coisa que eu pensei foi que se Paulo Freire tivesse sido ministro por 20 anos, essa escola que você está desenhando para o futuro, ela seria realidade hoje. Será? Eu acho que sim. Eu acho que acho que o Paulo Freire tinha uma visão de futuro muito inovadora, muito democrática, né? E muito aventureira, no sentido de que, mesmo quando ele morreu, quando as novas tecnologias na educação estavam ganhando mais e mais força, mesmo quando ele foi secretário da Educação de São Paulo por 2 anos, ele sempre abraçou novas ideias, novas tecnologias de uma forma muito interessante, né? Muito corajosa. Então, eu acho que se ele tivesse sido ministro da Educação por 20 anos, o que eu acho que ele não faria, porque como democrata ele ia querer compartilhar o poder, vamos lá. Mas como uma, vamos dizer assim, se a experiência dele tivesse presente no Ministério da Educação por 20 anos. Eu acho que sim, porque também a gente teria uma outra cultura educacional no Brasil, né? Que, assim, na verdade, as pessoas gostam de falar da Finlândia e tudo, mas só para falar um exemplo, a Finlândia é um país que tem uma cultura educacional diferente, né? Quando você fala, eu já fui várias vezes para a Finlândia, trabalho em projetos lá, assim, não é o único país, mas é um país que tem uma cultura educacional diferente, né? E isso é possível, né? Isso é resultado de gerações de educadores, de pensadores, de intelectuais públicos que colocam essas ideias e as pessoas gostam dessas ideias e isso reverbera na sociedade e tal, de uma forma que vira uma coisa natural. Quando as pessoas pensam em educação, elas pensam em educação de um certo jeito. E eu acho que é isso que a gente pode ter no Brasil, porque a gente já tem aquele que é o líder mais invejado no mundo, que é o Paulo Freire, que é quem trouxe ideias que o mundo inteiro aplica, o mundo inteiro inveja, e é claro que às vezes santo de casa não faz milagre, né? Mas eu tenho essa esperança que em 2054 a gente tenha finalmente feito as pazes com o Paulo Freire, com as ideias dele, e não acho que a gente não pode engessar as ideias do Paulo Freire. Acho que o que Paulo Freire falava é que a gente tem que continuar reinventando o próprio Paulo Freire. A gente tem que entender o Paulo Freire do século XXI, como que ele é e tudo mais. Eu acho que é isso que ele gostaria que a gente fizesse. A gente podia fazer um evento aqui, reinventando Paulo Freire, juntando uma galera para pensar o que é que ele faria hoje com tudo isso que a gente está vendo. Vamos embora. Paulo, feliz demais por você estar com a gente aqui. Estou muito, muito feliz. Por mim, a gente ficava mais umas 2 horas conversando. Se você que está vendo a gente aqui não está inscrito no canal Maker, clica aqui no pitoco aqui embaixo, faz sua inscrição, marca o sininho para poder receber as notificações. Segue também, me segue lá no Instagram, Edgar Andrade, no LinkedIn, tem um bocado de conteúdo que a gente joga por lá. E também o Fab Lab Recife, que tem um blog lá da gente cheio de artigos, tem um bocado de e-book de graça para você baixar. Vamos embora, galera, e até a próxima. Beijo para todo mundo aí. Obrigado, valeu, Paulo. Cara. Obrigado a todos. Entrei numa máquina do tempo feita de papelão, tracei as rotas e as
coordenadas e apertei o botão do avião. E fiz uma viagem transcendente tão pra frente que eu juro. Quando acordei que dei por mim no tempo, fui parar no futuro. E no futuro foi quando eu me deparei com as coisas reais. Havia mais humanidade até do que contas digitais. E tem mais, as fábricas só fabricavam sons e coisas do coração. E não faltava na mesa do povo nem trabalho nem pão. Eu fui no futuro, o futuro é massa. Fui no futuro, o futuro é massa. Fui no futuro, o futuro é massa. Eu fui no futuro, o futuro é massa. Fui no futuro, o futuro é massa.